16, versículo 10 e 11. Prometo que eu vou ser breve, vou ser rápido. Prometo para você. Você acredita em mim? Quem acredita em mim, diga amém. Tem que acreditar no seu pastor, irmão. Crê nos profetas e prosperarei. Amém? Mas eu vou ser breve. Hoje é ceia. O Senhor já fez algumas coisas aqui, já tomou um tempo aqui. Já gastamos um tempo na presença do Senhor. E eu creio que Deus já tem ministrado desde o começo até aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 e 11. Amém. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor já tem falado as nossas vidas, o Senhor já tem liberado palavras, o Senhor tem levantado profetas, profetisas em oração. E nesse tempo o Senhor já falou o nosso coração, Senhor, muitas coisas. Mas eu sei que ainda o Senhor quer nos falar algo mais profundo. O Senhor quer nos trazer algo através dessa palavra. Então que nessa noite, Senhor, a Tua palavra vá, Senhor, e encontre, Senhor, os lugares onde ela precisa, meu Deus, ser ativada, onde ela precisa, Senhor, tocar em vidas, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que tudo aquilo que nessa noite, que se levanta contra a sua palavra, toda distração, meu Deus, toda frieza, todo espírito contrário, nós declaramos no poder do nome de Jesus, que a tua palavra terá êxito, que a tua palavra, ela não volta vazia, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Toma seu assento, se assente aí. Glória a Deus, irmãos. Queridos, eu já ministrei algumas vezes sobre Davi, já falei sobre essa unção de Davi, e muitos pregadores, amigos meus, já vi muitas ministrações sobre Davi, mas quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor começou a me dizer: aonde estão os gigantes? E aí eu comecei ali a orar, comecei ali a meditar, e o Senhor me falava de um gigante que muitos de nós como igreja, e Davi, ele enfrenta muito antes de ele enfrentar Golias, porque todos sabem a história de Davi. Ele é levantado e ele vai enfrentar um gigante chamado Golias, e tem uma história muito longa a vida de Davi, tem muitas coisas, muitos fatos. Mas quando Davi, ele começa ali o seu ministério, quando Deus manda Samuel até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, ele tinha alguém escolhido, alguém que ele já tinha separado, alguém que os homens não tinham enxergado, mas que Deus já tinha enxergado esse homem, esse menino ainda, né? Esse moleque, e tinha enxergado esse cara que ninguém tinha enxergado, mas Deus já tinha enxergado. E Davi tem que lidar com um dos primeiros gigantes, a rejeição. Davi, ele não foi lembrado pelo seu pai, Davi não foi lembrado pelos seus irmãos, Davi não foi lembrado por ninguém, mas Davi foi lembrado por Deus. Diga, graças a Deus. Davi foi lembrado por Deus. Então Davi teve que lidar com a rejeição, com o esquecimento, com nem ser cogitado a estar naquele cargo, naquela função, naquele momento da unção. Mas Deus se lembrou de Davi. Deus se lembrou de Davi. E quando Deus se lembra de Davi, eu vejo que Deus, ele não se lembra de alguém por aquilo que ele faz em público, mas Deus se lembra de alguém por aquilo que ele faz em secreto.
Davi esquecido diante dos homens, mas lembrado diante de Deus. Rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. Davi começa a ser levado até a presença de Deus e a receber uma unção que daqui para frente mudaria totalmente a história de Davi. Mas antes da história de Davi ser mudada, Davi precisou se posicionar e vencer aquilo que ele estava enfrentando dentro da sua própria casa e no seu meio. Davi não era bem visto pelos seus irmãos, como José, e Davi não era bem visto também pelo seu pai, porque Davi ali não foi esquecido. Davi ali não foi visto como tal, apto para ocupar aquele cargo que o profeta foi naquela casa ungir alguém. E ele disse, tem um, mas esse um, eu acredito que não seja o um que você quer, mas era o que Deus queria. Então, quando a gente fala sobre rejeição, nós começamos a ver que é um dos maiores gigantes que às vezes tem entrado dentro da igreja. É um dos maiores gigantes que nós lidamos muitas vezes com pessoas que tiveram problemas na infância de rejeição, que tiveram problemas com seus pais, tiveram problema com seus irmãos, que tiveram problema na escola, tiveram problema na empresa, em algum lugar, e foram rejeitados por alguém. E nós sabemos que até dentro de uma gestação, se a mãe rejeita aquele filho corre o risco de ser abortado, né? Nós ouvimos um testemunho essa semana, né? Quem não está vendo os testemunhos, por favor, veja o testemunho das mulheres. Todas as manhãs, mulheres à mesa. Tem sido um tempo às 8 horas. Esses dias atrasaram, acho que foi no sábado. Eu fiquei, foi sexta, né? Eu estou acompanhando lá, atrasaram, hein? Atrasaram. E aí, para gerar expectativa. E aí, nós sabemos que desde a gestação, se uma mãe rejeita aquele filho no seu ventre, começa a liberar palavras de rejeição sobre aquele filho, aquela criança, ou ela corre o risco de ter um aborto espontâneo, ou corre o risco daquela criança nascer com alguns problemas, com algumas dificuldades, principalmente na mente, no espiritual, mexer com a vida daquela criança, em todos os seus sentimentos, emoções. Então a criança sente aquela rejeição. E Davi tem que lidar com a rejeição desde o começo. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, dentro da igreja, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm dificuldade de receber aquilo que Deus tem para a vida dela, porque em algum momento teve dificuldade, foi rejeitado. Eu, por exemplo, eu não tive pai. Eu tive meu pai, mas tive meu pai até os 9 anos de idade. De 9 para 10 anos meu pai falece. Então eu comecei a ter muita dificuldade com a autoridade. Então quando alguém vinha chamar minha atenção, ou alguém vinha de alguma forma me corrigir, ou eu travava com aquela pessoa, ou eu falava para ela. Talvez eu não falava, não saía da minha boca, mas no meu pensamento vinha: você não é o meu pai. Por quê? Porque eu tive um grande período da minha vida, até hoje, né, claro, depois que meu pai faleceu, que eu não tive um pai, aquele que me gerou. Claro que nessa longa caminhada a gente vai descobrindo, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai conhecendo o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder curador de Deus nos curar das nossas feridas, dos nossos traumas, de nos libertar. E por alguns momentos na minha vida eu precisei ser liberto disso, porque isso me gerou e me causou coisas que impediam o agir de Deus sobre a minha vida. Então Davi, ele ia ter que lidar com isso. Davi, ele ia ter que vencer isso. Antes dele vencer qualquer coisa na vida dele, ele ia ter que lidar com a rejeição. Quando você, irmão, pensa assim: eu venci uma guerra, eu venci uma luta, eu venci algo que... eu venci a rejeição que eu sentia, eu venci a baixa estima que eu tinha. Hoje eu estou em Deus. Mas, irmão, nós sempre vamos passar por testes, nós vamos passar por momentos para nós sermos aprovados para viver aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Quando Davi, ele vai até a casa de Saul, porque ele é convidado aí à casa de Saul, porque após Davi ser ungido, Saul começa a ser atormentado por um espírito, porque Saul é rejeitado por Deus. E o profeta Samuel ainda insiste. Deus diz: Samuel, não insiste naquilo que eu já rejeitei. E isso é um dos versículos também que a gente pensa: poxa, Deus rejeita um homem. Deus rejeita um homem, mas não rejeita para sempre.
Deus rejeitou Saul, mas Deus não rejeitou Saul para sempre. Deus rejeitou Saul até aquele momento, mas Saul tinha a oportunidade de se arrepender e começar de novo. Não como rei, porque ele já tinha levantado outro rei, mas começar de novo como servo de Deus, como qualquer outra coisa. Mas Saul insistiu no erro. Saul continuou errando, e a tampa encheu, irmão. Então entenda uma coisa também, Deus nos dá oportunidade, Deus nos chama, Deus nos coloca diante da oportunidade. Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar, Deus quer nos promover, Deus quer nos levantar. Mas entenda uma coisa, chega uma hora que a tampa enche, e você precisa se arrepender, voltar ao pó. Nós cantamos aqui, quebrar o vaso, ir para a mão do oleiro de novo, e ele te devolver o propósito. Então Deus não rejeitou Saul para sempre, mas Deus rejeitou Saul por causa de tudo aquilo que Saul tinha feito. E Saul continuou insistindo no erro, até que Por que eu estou falando isso aqui, Jesus? Vamos embora. Porque a espada que Saul perseguiu Davi, queria matar Davi, é a mesma espada que ele morreu. É a mesma espada que ele morreu. A espada que ele queria matar Davi é a espada que ele morreu, que ele se lançou sobre ela. Saul podia ter se libertado, Saul podia ter deixado, podia ter entendido que Deus estava levantando outro, e esse outro que era fiel a ele. Mas Saul decidiu defender um trono que já não era mais dele. E aí Davi entra na história, ele vai tocar a harpa, ele vai libertar Saul, o espírito que afligia Saul. Davi tocava a harpa e o espírito ia embora. E a partir daí, Davi foi tocar a harpa. E aí Davi chega lá, os irmãos de Davi dizem: o que você está fazendo aqui? A rejeição de novo. E aí Davi ouve a história e diz: ei, quem matar um gigante que está 40 dias vindo aqui dizendo: quem é o homem que pode me enfrentar? Quem matar esse gigante, o rei vai dar as suas riquezas e vai dar as suas filhas em casamento. E aí Davi disse: opa, eu quero. E aí Davi vai enfrentar esse gigante. E quando Davi vai enfrentar esse gigante, ele enfrenta de novo a rejeição. Quem é você? Quem é você? De novo, a rejeição bate na porta de Davi. Eu sou um cão morto para você vir até a mim e querer lutar contra mim. Irmão, a guerra que você venceu ainda não acabou. A guerra que nós pensamos ter vencido ainda não acabou. Pastor, eu venci a pornografia, eu venci o adultério, eu venci o alcoolismo. Pastor, eu estou liberto. Mas todos os dias você vai se deparar de novo, e você vai ser provado para ver se realmente você venceu. Os maiores gigantes, irmãos, eu já disse isso aqui, mas o Senhor tem insistido em dizer isso. Não está fora, está dentro. O maior inimigo do homem, o maior inimigo do ser humano não está fora, está dentro dele. O maior gigante que Davi tinha que vencer não era Golias, era mais uma vez lidar com a rejeição, é mais uma vez lembrar daquele episódio que ele ficou esquecido e todos seus irmãos foram chamados e ele foi chamado por último, porque Deus se levantou e se lembrou de Davi. Davi tinha de novo que se deparar com alguém dizendo: quem é você? Davi tinha que de novo dizer: de novo, eu venho em nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quer começar a avançar, quer começar a romper na sua vida, quer começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, começa a vencer os gigantes que estão dentro de você.
começa a vencer a rejeição, começa a vencer o orgulho, começa a vencer a soberba, começa a vencer os gigantes que tem dentro de você. Diminua os gigantes. Pastor, e como que faz isso? Reconhecendo que você não é nada e que a tua dependência é totalmente dele. Irmão, 40 dias um homem afrontou 40 dias um homem afrontou soldados de guerra, 40 dias afrontou homens, afrontou uma cidade, e ninguém teve coragem de se levantar contra aquele homem. Golias não só era grande em estatura, Golias era um guerreiro conhecido, um homem pronto para matar. E aí eu quero te dizer que o maior gigante ainda não era Golias, era a rejeição. E aí Davi chega diante de Golias, ele diz: quem é você? Aí Davi olha para ele e diz: quem é você, incircunciso? Você não tem aliança com meu Deus. Agora eu venho em nome do Senhor. Você não precisa saber quem eu sou, estou parafraseando. Você não precisa saber quem eu sou, você precisa saber quem é meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: as pessoas não precisam saber quem você é, as pessoas precisam saber quem é o seu Deus. Outro gigante que a gente tem que derrubar. Qual é esse gigante, pastor? O gigante do meu eu. Eu preciso aparecer, eu preciso fazer. Foi eu que orei, foi eu que profetizei, foi eu que louvei, foi eu que fiz isso, foi eu que limpei a igreja, foi eu que pus a água, foi eu que fiz isso, foi eu que comprei, foi eu que dei. Ah, eu estava lá. Não, por isso que aconteceu, porque eu estava lá. Muitos homens na Bíblia, muitos homens se perderam por causa da soberba. Saul foi um deles. Deixou de ouvir e reconhecer quem Deus era, e isso levou ele à queda. O que leva um homem, uma mulher à queda? Deixar de reconhecer e de ouvir Deus. O que levou Davi aonde Davi foi? Ouvir e reconhecer quem Deus era. Davi pecou, pastor? Pecou. Mas Davi se arrependeu e mudou. E quando ele se arrependeu, ele não se arrependeu dizendo: Senhor, não tire de mim o reinado. Ele disse: Senhor, não tire de mim a tua presença. Ele podia dizer: Senhor, não tire de mim o palácio, não tire de mim os servos, não tire de mim tudo que eu tenho, a posição, o cargo. Senhor, não tire de mim a tua presença. Sabe qual tem que ser a minha oração e a sua oração todos os dias? Senhor, o meu emprego, o meu patrão, o seu patrão não pode te mandar embora se Deus não deixar, irmão. Ele é o dono da empresa e é Deus quem manda nele. Eu assisti um filme no cinema ontem e não dormi. Dá glória a Deus. E o Capitão América, eu e o Guiné e a Alice, R$10 o cinema lá em Carapicuíba, irmão. Quem quiser, até assustei, fui pagar o ingresso. Falei: moça, tá certo, é R$10. Ela falou: R$10. Oxe, na benção, vou vir aqui sempre. Então o cinema em Carapicuíba é R$10. Se você tiver meio apertado aí, irmão, né? Vai lá em Carapicuíba. Eu não fui por causa do preço, eu fui por causa do horário, porque nos outros cinemas ia passar mais cedo. Mas enfim, e aí lá no filme, lá eu vi uma coisa que eu já ganhei a lança. Falei: isso é o diabo. Ele desenvolve algo lá. Quem já assistiu o filme aqui? Ninguém? Quem vai assistir? Mas enfim, em algum momento do filme ele desenvolve algo lá. Vou contar, irmão, vou estragar o filme. Comecei a falar, vou estragar. Ele desenvolve algo lá, não vou falar o que, mas em determinado momento. Conta ou não conta? Eu não vou falar do jeito que é exatamente, até porque eu não sou bom nisso. Ele desenvolve algo lá que
o inimigo, né, desenvolve algo que ele consegue manipular as pessoas, a mente das pessoas, através de sons. Já contei o filme. Enfim, e aí as pessoas automaticamente fazem aquilo que ele quer que elas façam. E eu falei, olha aí, o diabo revelando os segredos deles através do filme. Você já fez uma coisa que você não queria fazer, mas você estava com muita raiva que você fez? Não precisa falar. Você já falou alguma coisa que você não queria falar, mas você estava com tanta raiva que você falou? A falta do domínio próprio, a falta de ouvir Deus, nos faz ir cada vez mais para longe dele. Davi se levanta do lugar da rejeição para ser rei. José sai de uma cadeia para ser governador, porque estava ouvindo Deus. A rejeição, mágoa, tristeza, abusos, traição, tudo isso marca a nossa vida, tristece. Tudo isso faz que a gente fique triste, sofra. Mas isso não pode ser uma prisão para mim e para você. Isso não pode ser uma prisão para o teu casamento. Isso não pode ser uma prisão para você, porque durante anos você ficar remoendo aquilo que te fizeram, aquilo que aconteceu. Isso te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para você: se liberte. Decida se libertar. Decida derrubar o gigante que está dentro de você, muitas vezes dizendo para você: você não pode. Você não pode casar de novo. Você não pode engravidar de novo. Você não pode conseguir um emprego melhor que esse. Você não pode porque você não teve pai, você não teve uma infância, você não nasceu em berço de ouro. Derruba os gigantes que está dentro de você. Você não pode, você não canta bem, você não fala bem, você não prega bem, você não dança bem. Você não pode. Você não pode, você não é rico. Você não pode. E Deus disse para Davi: você pode sim, Davi. Você pode sim, cara, porque eu te levantei. Você pode sim, Davi, porque é eu que estou te levantando. Eu só digo uma coisa, Davi: ouça a minha voz. E quando eu te chamar, vem para a mesa. E aqueles que não acreditavam em Davi, teve que chamar Davi, esperar Davi chegar. E quando ele chegou, disse: Davi, essa mesa que está pronta aqui, a gente só pode sentar quando você chegar, cara. Você chegou, agora a gente pode sentar. E quando ele chega, o pai de Davi diz: é esse, é esse. E Deus diz: esse é o meu escolhido Samuel. Derrama o óleo na cabeça dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando Deus te escolhe, ninguém te esconde, nem você mesmo. Não adianta se esconder, porque Deus vai te achar. Não adianta se esconder, porque lá na empresa vai acontecer uma situação, e aí vão dizer: ei, tem um crente aí, chama ele lá para orar. Não adianta se esconder, porque Deus vai te achar. As pessoas vão pedir conselhos para você, e você vai dizer: para mim? É, porque Deus colocou algo diferente em mim e em você. Você tem algo diferente. Você passa por algumas guerras porque você tem algo diferente, mas você vence elas porque você tem algo diferente também. Paulo pensou que era o final, que tinha acabado tudo. Disse: Deus agora me achou, estou cego, Deus vai me matar.
Deus só estava começando. O seu trauma, a sua dor, sua ferida, a rejeição que fizeram com você, isso não é o final, isso é o começo. O que eu preciso é decidir começar de novo, é decidir fazer de novo, é decidir ouvir Deus de novo. Ouve de novo. Oh Deus, Davi, mesmo sendo esquecido pelo pai, foi lembrado de Deus, por Deus, mas manteve um coração humilde, sem ressentimentos, com uma fé definida no Espírito Santo de Deus. Não tinha as qualidades que o homem queria, mas tinha todas as qualidades que Deus queria. Não importa a rejeição, a injustiça, o que fizeram com você, se Deus decidiu pela sua vida e pela sua casa, não importa quem se levante, irmão, vai ter que recuar, vai ter que cair. Saul olha para Davi e diz: se você quer, pega minha armadura e põe nele e envia ele para a guerra. Davi até tenta, mas diz: eu não sei usar isso, eu vou com Deus e acabou, irmão. Eu não vou usar a sua armadura, eu não preciso disso. Não, mas todo mundo que vai para a guerra usa. Não, porque está todo mundo fazendo, está na moda, né? Então vamos fazer também. Não, porque não, todo casamento é assim, toda igreja é assim, não, todo ministério de louvor é assim. Vá aceitando, irmão. Rejeita aquilo que Deus não tem para você. Rejeita a armadura de Saul, que representa aquele que Deus rejeitou. Rejeita. Como vai ser, pastor? Vai ser do jeito que Deus quer. O Luiz Hermínio diz uma coisa que é muito engraçada. Todo mundo olhou o tamanho de Saul, se assustou, o tamanho de Golias, e disse: olha o tamanho desse cara, 3 metros, 2,99 metros, 2,98 metros, 3 metros. Olha o tamanho do cara. Nossa, não dá para enfrentar esse cara. Aí Davi chega com as suas pedras, a sua bolsinha, ele diz: olha o tamanho, não tem como errar, vai ser bem na testa. E aí o filisteu disse: ei Davi, quem é você? Só ninguém, mas o meu Deus, esse é. Pode começar a briga? Pode. Pá. Quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a guerra, maior os despojos. O pessoal no mundo aí diz: quanto maior o adversário, maior o tombo, né? É isso? Pastor, tem anos que eu estou enfrentando dificuldades na minha casa, tem anos que eu estou enfrentando dificuldade financeira, tem anos, Senhor, que eu não consigo, pastor, meu casamento, os meus filhos, a minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, não tinha só Davi não, mas os outros todos se acovardaram, desistiram, não tiveram coragem de enfrentar, de dizer: eu vou, se eu morrer, morri, vamos embora, vem. Davi foi o único. Eu lembro que na escola, acho que por isso que os baixinhos é tudo bravo, né? Pode ver, baixinho é tudo bravo, né, Delan? Brincadeira. Todo mundo vai olhar pro Delan agora. Baixinho é tudo bravo, né? A mulher é mais brava, né?
Pode ver, minha mulher é mais baixa que eu, ela é mais brava que eu. E assim por diante. Vixe, deu ruim agora. Amém, irmãos, vamos voltar. Então Davi, olha, baixinho, mano. Baixinho é tudo bravo, né? Por isso, porque pegou a unção de Davi. E aí, Davi foi o único que enfrentou e venceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, homens. Deus não tem negócio com covarde. Tá difícil o casamento, tá difícil financeiramente, tá difícil. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que passar pela guerra, você vai ter que passar pelo estreito, você vai ter que enfrentar. Bora. Vou vencer. E como que a gente vence guerra? Como que Davi venceu guerra? Foi confiando no Deus dele. Foi confiando nos Deus dele. Como que vence guerra, irmão? Confiando em Deus. Como que vence guerra, irmão? Confiando. Tá difícil. Tá todo mundo desistindo, tá todo mundo parando. Eu sei que você já ouviu isso, mas vou ter que falar de novo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Tá todo mundo falando mal da empresa, tá todo mundo dizendo que vai sair daqui. Tá todo mundo falando isso, aquilo. Você não é todo mundo. Seja aquele que se levanta e diz: eu vou, em nome do Senhor. Eu vou. Se Deus só precisa de um, eu estou aqui. Eu estou aqui. Senhor, é de um que o Senhor precisa? Eu estou aqui. Eu quero ser o Moisés, eu quero ser o Gideão, João Batista, Pedro, Judas não. Deixa Judas para hoje. Eu estou aqui, Senhor. Vença os gigantes. Vença o gigante que está dentro de você. Quando você olha no espelho, quando você acorda de manhã, quando você vai dormir, e aí você olha e diz: ainda tem essa situação aqui, que ainda consegue me parar, que ainda consegue me entristecer, que ainda consegue fazer os meus dias tristes, que ainda consegue fazer que eu não consiga me conectar com Deus. Ainda tem gigantes de pé. Então derrube eles, irmão. Se levante. Se levante e derrube os gigantes. Tem gigante dentro de você. Tem situações dentro de você que você precisa derrubar. Pastor, eu sou muito orgulhoso. Pastor, eu tenho uma mágoa, eu tenho um trauma. Pastor, eu fui rejeitado. Pastor, já me falaram tantas coisas. Nada disso é maior do que o sacrifício de Jesus por mim e por você. Nada disso pode impedir o agir de Deus sobre a nossa vida. Mas o que eu preciso, como Davi, se posicionar. Davi não foi obrigado, ele foi chamado. Você não está aqui obrigado, irmão. Você foi chamado para sentar aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite e tem uma mesa preparada, nós vamos cear. Mas por quanto tempo nós vamos ficar como aqueles homens? Que durante 40 dias o gigante afrontava e ninguém se levantava. E Deus levantou um de trás das malhadas para enfrentar o gigante. Um que talvez, se você pegasse o currículo dele e pegasse o currículo de qualquer um daqueles homens que fugiam, o currículo daqueles homens era o mais completo. Mas aquele que o Senhor escolhe, ele carrega algo diferente. Deixa eu dizer para você, irmão, quando você entrar em lugares, você vai abençoar aqueles lugares, você vai transformar aqueles lugares, porque você carrega algo diferente.
Eu comecei a fazer academia, e a academia vazia de manhã, 2, 3 pessoas. Eu falei, esse lugar aqui vai falir, a não ser que à noite lote. E um dia eu falei, Senhor, manda algumas pessoas para esse lugar. Cheguei lá, esses dias a academia estava cheia. Assim, não tão cheia, mas já tinha umas 10 pessoas lá malhando. Eu falei, Senhor, tá bom, mano. Manda os outros para os outros horários, não manda para esse horário não, senão já enche. Irmão, quando você abre a boca, quando você profetiza, quando você usa a autoridade que o Senhor te deu, porque o Senhor te deu uma autoridade, independente de você ser pastor, diácono, independente de um homem ter derramado um óleo sobre a sua cabeça, Deus te deu uma autoridade. Quando você usa a sua autoridade que você tem em Deus, lugares são transformados por causa da sua oração, gigantes caem. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não que isso seja errado, mas pare de procurar médico para tratar de coisa que você precisa resolver com Deus. Pare de procurar médico para resolver coisas que você precisa resolver com Deus. Você sabe o que Deus está falando. Pastor, é errado ir no médico? Não, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando aqui. Não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo. Para de inventar coisa. Você precisa se resolver com Deus. Não, porque eu vou pular piruleta agora, eu vou não sei na onde, vou não sei no que. Vai lá para o seu quarto, dobra o seu joelho e se resolva com Deus. Vai para o secreto. Antes de querer ser conhecido, antes de querer fazer Deus conhecido, vou corrigir a minha frase, se torne conhecido diante dele. Pastor, eu quero fluir, eu quero derramar, eu quero... Vai para o secreto. Não espera não espera alguém te levantar não. Deixa Deus te levantar. Eu recebi uma palavra de um homem, pastor Zacarias, mais ou menos há uns 15 anos atrás. Deus ser ungido a pastor. E ele disse, você vai ser pastor. Você é pastor, Deus te chamou para ser pastor. Depois de 15 anos, mais ou menos isso, fazendo uma soma meia boba, eu fui ungido a pastor. Passou 15 anos. Então, não se preocupe. Se alguém te esconder, não se preocupe. Se alguém te esquecer, não se preocupe. Se alguém te diminuir, não se preocupe. Se alguém te rejeitar, não se preocupe. Se alguém olhar para você e dizer que você é ninguém, não se preocupe. Agora deixa Deus fluir através de você. Deixa Deus derrubar o gigante através de você. Golias, você estava certo, cara, eu não sou ninguém, mas eu vou arrancar a sua cabeça, em nome de Jesus. Você não vence guerra xingando, você não vence guerra discutindo, você não vence guerra provando quem você é. Você vence guerra orando, irmão. Você vence guerra orando, guerreando, orando, jejuando. É desse jeito que você vence guerra. É desse jeito que você fica de pé. Porque quem te sustenta é Deus. Não importa. Não importa o que falam de você. Não importa o que vão dizer, né? Tem um louvor que diz isso. Não importa. O que importa é que Ele já decidiu por mim e por você. Davi sai da casa dele depois de ser ungido, vai tocar uma harpa. Depois daquilo ali ele começa só a arrumar encrenca. É perseguido por Saul. Tem a oportunidade de matar Saul, não mata Saul, porque não toca no ungido do Senhor. Saul está fazendo as suas necessidades fisiológicas. E aí Davi olha e diz, epa, agora é a hora. Ele corta só um pedaço do manto. E ele diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ele vai embora. Eu costumo
dizer, e eu penso assim, eu acredito que você também, que ali Davi derrubou o maior gigante, que foi o gigante que estava dentro dele, dizendo: eu vou matar esse cara, porque senão ele vai me matar. Mas ele disse: eu não vou matar esse cara, porque Deus que ungiu ele, e Deus que levantou, então eu não posso tocar nele. Você não vai precisar fazer justiça. Não, eu vou. Você não vai fazer nada. Você vai só entregar na mão de Deus. Pastor, eu vou. Só ora, irmão. Só apresenta em oração. Tu não é crente, irmão? Tu não é crente? Se você não for, vem aqui que eu vou orar para você se converter. Né, pastor? O pastor Eduardo ora aí. Não, eu vou. Você vai ver o que eu vou fazer. Você não vai fazer nada. Você vai só se posicionar em Deus. E aí Deus vai fazer. E aí você vai dizer assim: eu estava passando uma prova, eu estava passando uma luta, eu estava passando uma guerra, e eu, igual aquele testemunho das mulheres, toda manhã eu assisto ali, cada um melhor que o outro. É claro que ali, pastor, melhor, as mulheres estão contando o sofrimento, mas ali já está ali a cura também que o Senhor fez. Não importa o que você passe, não importa o que aconteça, Ele está no controle. Confie nele, entregue tudo a Ele. Fique na posição e diga: o Senhor não me chamou, eu estou aqui. Vai se colocando de pé no seu lugar. Por favor, o pessoal do louvor também pode subir. Que derruba gigante não é um esforço humano, mas é o nosso posicionamento diante de Deus. O que derruba gigante não é um esforço humano, mas é o nosso posicionamento diante de Deus. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez você identificou alguns gigantes aí dentro de você. Talvez algumas lutas, algumas guerras que ainda estão travadas dentro de você. Que derruba gigante é um posicionamento diante de Deus. Talvez você esteja como aqueles homens, olhando o tamanho de Golias. E já deixou de tentar. E como aqueles homens têm fugido para lugares. Têm fugido. Aqueles homens nem tentaram. Eles já se declararam derrotados. Deixa eu dizer uma coisa para você, pare de declarar a derrota sobre a sua vida. Pare de declarar sobre a doença, pare de declarar sobre a vida dos seus filhos, pare de declarar sobre a sua casa. Pare de fugir. Enfrente a guerra. Enfrente o gigante. Enfrente o gigante. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que nós não recuaremos, que nós enfrentaremos